Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, boas-vindas a você que está acompanhando o nosso Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Nossa boas-vindas a Luziane Bahia, que é evangelizadora, colaboradora da Mansão do Caminho e do Centro Espírita Sem Fronteiras. Hoje nós teremos também as nossas intérpretes para Libras do Grupo de Estudos Surdos Espíritas, o GES, a Eliane Carvalho e a Tainã Tinum, ambas de Minas Gerais, e que são organizadoras do primeiro dicionário espírita em língua brasileira de sinais e colaboradoras em atividades de inclusão, acessibilidades e intérpretes de Libras. Boa noite a todos. É uma alegria imensa estarmos aqui no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Boas-vindas a vocês que estão chegando, às nossas intérpretes de Libras, ao nosso querido Carlos, que aproveitamos para apresentá-lo como diretor da FEB, coordenador nacional da área de estudo do Espiritismo. E os nossos queridos convidados, a Ana e o Simão Pedro. E vamos apresentar o Simão. Ele é membro da Sociedade Espírita Casa do Caminho, na cidade de Patrocínio, Minas Gerais, onde colabora nas atividades administrativas e doutrinárias. Boa noite, Simão. Boa noite, Luziane. Boa noite, Carlos. Boa noite, Ana Maria. Boa noite às nossas intérpretes de Libra e a todos aqui que estão conosco. Boa noite, Simão. Satisfação imensa. Agora a nossa querida Ana, a nossa convidada de hoje também, Ana Maria Pacheco Becker, palestrante e facilitadora de grupos de estudos, seminários e atendimento fraterno. Ela participa do Centro Espírita Caridade, da União Municipal Espírita, ambos de Santana do Livramento, e também do Conselho Regional Espírita da 6ª Região do Rio Grande do Sul e do Centro Espírita Sem Fronteiras. Muito bem-vinda, Ana. Boa noite, Carlos. Boa noite, Luziane. Boa noite, Simão Pedro. Boa noite às nossas intérpretes de Libras. É uma alegria imensa, né, poder estar aqui com todos vocês. Boa noite aí a todo o pessoal que está chegando agora para nos assistir e também aqueles que vão assistir depois. Muito bem, nós queremos agradecer também ao GES pela parceria na interpretação do nosso estudo aqui para Libras e aos parceiros que fazem a transmissão simultânea: Federação Espírita do Distrito Federal, Web Rádio Fraternidade, Casa Espírita Seara de Luz, TV de Luz, TV Secal, Espiritismo Net, IDEAC, GECAL e Sistema Deus Conosco de Comunicações. Fechado o microfone, Lu. Obrigada, Carlos. Nós hoje, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós ficamos no 4º encontro, ali na introdução, passemos pelos primeiros itens, e hoje é o item 4, intitulado Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. É o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. E aí vamos juntos, nós vamos já colocando aqui as mensagens, perguntas, questionamentos a respeito dessa temática, e direcionando a nossa primeira pergunta ao Simão. Afirma Kardec que é errôneo concluir-se que as ideias cristãs foram extraídas da seita dos essênios simplesmente pelo fato de Jesus tê-la conhecido, e que, na realidade, elas foram pressentidas muitos séculos antes. Quando foram as ideias cristãs pressentidas? Por quê e por quem, Simão? Bom, uma alegria retornar aqui ao programa, né? Minha segunda vez aqui com vocês, então muito obrigado pelo convite novamente, pela paciência, né, de aguentar esses tempozinhos do meu agendamento ainda. Obrigado, Carlos e Luziane. Bom, esse ponto que você traz, Luziane,
é justamente o primeiro parágrafo, o item 4, né, no seu início. E é interessante que Kardec ele é muito preciso na forma de escrever, de se expressar. Ele procura sempre dar um entendimento, uma conotação mais segura. Então ele argumenta justamente no primeiro parágrafo a ideia de que as ideias elas não chegam num piscar de olhos. As ideias elas não chegam de uma noite para o dia. É uma construção, é algo que vai se consolidando com o decorrer dos tempos e com o ampliar da maturidade. É como se o mundo espiritual nos enviasse recados, e esses recados preparando o caminho, preparando as circunstâncias para que, num dado momento, um outro fato fechasse todas aquelas introduções. Então, Kardec diz que não foi diferente com as ideias assim hoje chamadas cristãs, que o Cristo ele veio e deu o coroamento, o fechamento, a aplicabilidade prática daquilo que já vinha sendo falado, que não chamaríamos de ideias cristãs no sentido estrito da palavra, mas ideias que permitiram, que deram a introdução para a ideia cristã propriamente dita. Então, Kardec diz que as ideias cristãs existiam há séculos, mas não no sentido do cristianismo, as ideias. E ele, então, nessa revisão histórica que ele faz, e é interessante porque ele alude, sim, aos essênios, que já foi trabalhado aqui, né, salvo engano, no item 3, por similidade de características da maioria dos pontos dos essênios com Cristo, então ele já tira a ideia, afasta a ideia de que a doutrina dos essênios fosse a própria ideia cristã. E aí ele nos leva a um passado mais longe, ao antes de Cristo, ao pensamento grego, e ali ele cita as ideias de Sócrates e Platão, e, óbvio, aquelas que seguiram o pensamento socrático, né? Principalmente essas formas de Platão, a forma que Platão teve de trazer as ideias de Sócrates, óbvio, também as ideias dele. Então, ali que Kardec diz que, nesses primórdios, os precursores de pensamentos que trabalhavam os dois planos da vida estariam em Sócrates e Platão. Por isso ele faz essa resenha, né, por assim dizer, do pensamento de Sócrates e Platão. Muito bom. Excelente, Simão. E agora nós vamos pedir para a Ana, se poderia traçar para nós, por gentileza, um paralelo entre Sócrates e o Cristo, evidenciando semelhanças e dissemelhanças entre eles. Muito bom. Então, né, aproveitando esse gancho que o Simão deixou de que todas essas ideias foram pressentidas antes e que já vem de há muito tempo, é bem isso que a gente percebe, né? Sócrates, ali como talvez o filósofo que mais tenha chegado perto desses conceitos aí da espiritualidade como nós a entendemos hoje, né? Da forma como nos tem chegado hoje. E Kardec vai mencionando na sequência ali que assim como Cristo, nada ele escreveu. E não escreveu porque ele se detinha muito no diálogo, né? Na conversa, ele instigava as pessoas a tirar o conhecimento que tinha dentro delas, ou a fazer com que elas chegassem o mais perto possível daquilo que seria, então, a verdade possível de ser conhecida, né? Sondada naquele momento. Então, tudo que se sabe a respeito de Sócrates veio através dos seus discípulos, assim como tudo que a gente sabe de Jesus também, foi coisa que foi escrita depois, principalmente por Platão em relação a Sócrates, não é? E aí a gente percebe que também ele foi perseguido, né, porque ele ensinava nas praças públicas e foi considerado um grande corruptor das mentes, principalmente as mentes juvenis, porque ele atacava muito
das ideias da época relacionadas à própria hipocrisia, né, reinante ali, a questão da suposta democracia que existente naquele momento e tal, e instigava também a busca da espiritualidade, tanto que disse que poderia ter até, vamos dizer assim, não acreditava nos deuses, né? Então, muitas semelhanças no julgamento, um julgamento injusto, né? Os seus julgadores levaram ele à morte também, né? No caso do Sócrates por envenenamento, muito conhecida essa passagem, né? E ele proclamava muito a questão da imortalidade da alma, da vida futura, que é algo que permeia toda o conhecimento ali socrático, a busca do autoconhecimento, né? E Emmanuel, em A Caminho da Luz, faz um paralelo interessante, uma comparação, que ele menciona que a existência de Sócrates, em alguns momentos, se aproxima da exemplificação do próprio Cristo, né? Ele arcou com as consequências daquilo que ele realmente acreditava e foi as últimas consequências. E a gente sabe que foi um dos enviados pelo Pai Maior para ir preparando o terreno para que a gente chegasse lá, né? Para que a gente chegasse a esse conhecimento. A respeito de Jesus, né? A gente não pode deixar de mencionar que Jesus é o nosso modelo e guia, né? Então, aquilo a que nós podemos aspirar como modelo de perfeição a ser seguido. Sócrates esteve muito próximo disso, apesar de não estar, vamos dizer assim, ainda como Jesus, mas esteve muito próximo dessa exemplificação também. Que lindo, Ana. Tem uma fala aqui no chat que é da Bianca Vilar, às 21h41, e ela diz assim: as dádivas são do Pai, e as criaturas que se encontram em comunhão com o divino recebem essas dádivas com mais facilidade. Conscientes do processo, em verdade, colocam-se à disposição do Criador. Olha, linda essa fala, e nos estimula já a refletirmos sobre esse tema que nós vamos iniciando aqui, já com esse olhar de nós nos colocarmos à disposição do Criador. E aí a gente já adentra um pouquinho essa reflexão da doutrina de Sócrates, e como a Ana muito bem colocou, né, registrada por Platão, e a gente faz um questionamento para Simão, que logo aqui no primeiro item, diz assim: o homem é uma alma encarnada. Como é que a gente pode entender? O que você poderia comentar para a gente, Simão, a esse respeito? Luziane, o primeiro aspecto é só para a gente fazer uma ponderação, que quando Kardec faz esse resumo das semelhanças, ele não faz Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, não é copiar, colar de uma ideia e outra. Quando nós analisamos ideias em interregnos de tempo, nós precisamos respeitar os costumes dos tempos. Então, Kardec, ele utiliza apenas uma forma de pensar de algumas ideias de Sócrates e Platão, aquelas que pudessem guardar similitude com alguma das formas trazidas pelo Cristo e trabalhadas pela doutrina espírita. Então, Kardec, em nenhum momento, ele trabalha a ideia de que doutrina socrática, platônica, cristianismo e espiritismo são idênticas ipsis literis, ipsis verbis. No caso de Sócrates, ipsis verbis, já que ele não havia escrito nada. Então, nesse aspecto, é preciso ponderar isso, porque senão dá uma ideia que o cristianismo veio da doutrina de Sócrates, veio da ideia de Platão. Não, não é isso. Ele quis mostrar que há ensaios que antecedem um marco, depois outros ensaios que antecedem outro marco, como ele vai trabalhar a ideia também no Evangelho segundo o Espiritismo, a ideia de antecedência de ideias cujo marco foi Moisés, que foi antecedente de ideias para um novo marco, Jesus, que foi
ideias trabalhadas e desenvolvidas num outro marco, espiritismo. Então, nós não podemos colocar no mesmo item como se fossem as mesmas ideias. Então, é preciso ponderar isso, porque Sócrates e Platão tinham algumas outras ideias que eram aplicáveis ao tempo, ao espaço e à estrutura política de cidade-estado diferente, na própria estrutura grega. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não caminhar por uma falácia historiográfica. Então, o que Kardec fez muito bem foi pensar os elementos. E esse que você aborda, então, dizendo que o homem é uma alma encarnada, é muito interessante, porque é justamente aí que a ideia de Platão vai criar uma similitude com uma das ideias do pensamento espírita. O mundo espiritual e o mundo material, que Platão chamava de episteme e doxa. Episteme, mundo das ideias. Doxa, mundo dos sentidos. Então, Platão, quando ele vai abrir essa estrutura, ele vai mostrar essas duas características, que existe o mundo perfeito, que traduzido nós chamamos de mundo das ideias, que Platão chamava de episteme. E o mundo dos sentidos, que Platão dizia, era um mundo, uma cópia imperfeita do mundo das ideias, que ele chamou de doxa, quer dizer corpo. Então havia o mundo corpóreo, a doxa, que era sentidos, e o mundo das ideias, a episteme, que era o conhecimento. E que tudo que acontecia aqui no mundo da doxa, ou seja, no mundo dos sentidos, era aurido primeiro no mundo das ideias, na episteme. E aí ele cria a conexão entre esses dois, trazendo para o mundo dos sentidos, para a doxa, o elemento central do mundo das ideias, da episteme, a alma. Então ele quis dizer que na estrutura vivente, entendendo vivente por ser humano, nessa estrutura, que é plenamente doxa, estava a episteme, estava a alma. Então, por isso ele dizia que o homem é uma alma encarnada, é uma alma na doxa, é a episteme, é a ideia colocada na doxa. Então, isso abre espaço, vejamos, para o meu reino não é deste mundo, mostrando o mundo espiritual, abre espaço para a ideia agostiniana da cidade de Deus e cidade dos homens, e abre a ideia para mundo dos espíritos, mundo corpóreo. Então, são esses elementos que Kardec traz para mostrar as similitudes, as verossimilhanças, vamos dizer assim, e não os mesmos elementos. Porque, aliás, Platão iria falar da alma de uma forma diferente que Kardec apresentou, de espírito. Mas Kardec teve uma perspicácia interessante, como a gente vê na questão 134 do Livro dos Espíritos, quando Kardec resolve fazer uma perguntazinha interessante: o que é alma? E essa resposta leva-nos à introdução número 2 do Livro dos Espíritos, que fala justamente do conceito que Kardec daria, e os Espíritos também, à palavra alma, no Livro dos Espíritos. Então ele deixou ali diversos conceitos e disse que um deles, que ele usaria, seria o ser pré e pós-existente ao corpo físico. E na questão 134, quando ele pergunta o que é a alma, aí nós temos uma ligação legal com essa ideia platônica. Os espíritos respondem: um espírito encarnado. E é importante isso, porque não é só um jogo de palavras. Quando Kardec resolve usar o termo alma, usando o conceito que ele explicou na introdução número 2 do Livro dos Espíritos, ele quer dizer que, nesse momento, alma e espírito não são os semelhantes, porque a alma está revestida de corpo físico. E o espírito está fora do corpo físico. A alma sofre o aspecto corruptível, na linguagem platônica, o aspecto corruptível que o corpo dá à alma. Ou seja,
é a doxa corrompendo a episteme, quando elas se juntam. Por isso a questão 134, dizer alma é um espírito encarnado, não é só um jogo de palavras, quer dizer, um espírito que vai passar a influenciar e a ser influenciado pelo corpo. E isso Platão trabalhava, com a ideia da palavra corrupção, o corpo que corrompia, que Paulo foi trazer, embora ele não fosse platônico, mas também o corpo corruptível e o corpo incorruptível que ele trabalhava. Então percebamos que quando o Kardec quer fazer essas observações introdutórias, é para mostrar que essas ideias, a verdade, ela está no ar em quaisquer tempos. A forma de acessá-la e a forma de traduzi-la é que vai mudando ao longo dos tempos. A forma, e então vai se ampliando. Por isso Kardec usa o caráter de revelação, porque a revelação ela é paulatina, gradativa. Então é isso que a gente vai perceber nesse ensaio teórico belíssimo que Kardec coloca nesse item 4, né, por completo, dessa introdução. Muito bom, excelente. Estamos aí tendo uma boa visão e queremos agradecer as manifestações, né, do pessoal que está acompanhando a gente. A Giane Lima, ela deu boa noite de Nova York, ó, agradecendo por esse estudo do Evangelho, pelo estudo do Livro dos Espíritos, que é feito pela FEB. Este aqui está na quinta-feira e o Livro dos Espíritos na segunda-feira. Tem uma diferença de horário, gente. Na segunda é às 20 horas. E hoje, na quinta-feira, é 21h30. Não é? E nós temos também aqui manifestação de Marcela Esteves, que é da Argentina. E tem gente do país todo aqui se manifestando. A nossa gratidão aí por vocês estarem acompanhando o estudo. E mandem as suas perguntas, as dúvidas que surgirem dentro do tema, que elas serão incorporadas aqui, não é hoje, na nossa conversa. E Ana, dando seguimento aqui ao que o Simão estava comentando, no tópico 2 desse resumo da doutrina de Sócrates e de Platão, nós encontramos: a alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. O Simão Pedro já até adiantou alguma coisinha. Qual é o comentário de Kardec para essa assertiva? Então, é bem interessante porque realmente, como essas ideias permaneciam no ar, teve até uma pergunta aqui que eu vou me adiantar, porque alguém colocou ali se seriam Sócrates e Platão missionários, né, para iniciar o esclarecimento do Espiritismo. De tempos em tempos a gente tem essas visitas de espíritos com, vamos dizer assim, uma maior bagagem, né, espiritual, uma maior bagagem de conhecimento e de desenvolvimento espiritual também, de elevação, que conseguem acessar, e na verdade talvez nós, se fizéssemos o nosso dever de casa, né, direitinho, de fazer o processo de autoconhecimento e de reforma íntima, a gente também conseguiria ter acesso a essas verdades que estão no ar, né? E com isso vai se dando a evolução do nosso próprio pensamento, porque é isso, né? Lá naquela época já havia esse conhecimento e que foi ampliado, né? Foi modificado, foram abertas outras vertentes, outras possibilidades, e Kardec agora, com a doutrina espírita, nos traz toda essa possibilidade de ampliação de consciência a respeito disso, né? Então, quando esse trechinho que Kardec fez aí, esse resumo que ele trouxe de Sócrates em relação à alma se transviar e perturbar quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto, tem tudo a ver com o que o Simão colocou, né? Porque a questão do ponto de referência, quando nós consideramos o nosso corpo físico como ponto de referência, a gente fica preso a coisas que são transitórias. Porque a nossa vida na Terra é um momento, considerando-se a nossa existência espiritual. Então, quando a gente tem esse corpo e essa vida material como ponto de referência, e a gente percebe tudo nesse único aspecto, né? Então, as coisas daqui começam a ganhar uma dimensão gigante, né? Porque todos os meus pequenos reveses,
pequenos e grandes, né? Às vezes a gente é submetido a grandes revés. Todas as situações de lutas, de perdas, de preocupações vão me inquietar de uma maneira gigante. E aí, com isso, o apego à vida material, por uma identificação minha com a vida material, vai fazer com que o meu sofrimento seja muito maior. E aí, esse sentido de transviar, de perturbar, porque eu perco a noção da minha essência. E quando eu consigo ter acesso a essa noção, né, dessa realidade espiritual, e aí eu posso mudar o ponto de vista, e lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, quando fala o meu reino não é deste mundo, tem um trecho lindo que trata do ponto de vista, que nos mostra isso, que quando a gente tem essa noção da imortalidade da alma, isso nos dá uma fé no porvir. Essa ideia mais clara que a gente tem da vida futura vai fazer com que eu perceba a dimensão dos acontecimentos. Não é menosprezar os acontecimentos da vida física, muito pelo contrário, né? Porque nós, enquanto encarnados, nós participamos de duas naturezas: a natureza material, física, e a natureza espiritual, que é a nossa essência. Então, a natureza material, né, nosso aspecto material, nosso corpo físico, está sujeito a necessidades. A nossa vida material está sujeita a exigências que nós vamos ter que nos submeter para enfrentar situações ou para sobreviver, de acordo com as circunstâncias em que nós estamos vivendo, né? Então, tudo isso é necessário que a gente consiga atender com leveza. E essa leveza a gente adquire quando a gente começa a se compreender como espírito imortal. Então, eu paro de analisar os acontecimentos só e pura e exclusivamente do ponto de vista material e eu consigo enxergar além. Então, quando eu olho para o Carlos, por exemplo, para a Lu, para o Simão, eu não estou vendo só eles, as meninas aí, né, que estão fazendo a tradução para Libras, não são só eles que estão diante de mim, são eles carregados da história deles. Uma história que ultrapassa essa história conhecida da vida física aqui. Uma história que vem de milênios, de séculos. Então, as circunstâncias, a forma deles reagirem, a forma minha de reagir às coisas, às vezes está relacionado a isso. Então, se amplia a minha capacidade, né? E eu consigo enxergar as vicissitudes, as situações de uma forma mais tranquila. Consigo levar a vida mais em paz, sabendo que se isto está me acontecendo por alguma razão ainda que eu não o compreenda, né? E que dentro de mim há forças, além dessas forças internas, forças superiores que também estão dirigindo os acontecimentos e a mim, se eu me permitir ser guiada, se eu me permitir acessar essas forças. Então, né, esse ponto de vista, eu consigo suplantar, né, esse meu olhar tão terreno e enxergar as coisas desse ponto de vista maior. Eu sou mais alegre, né, porque eu consigo ver a alegria e a beleza na vida e levo as coisas de uma forma mais leve. E o quanto fica tudo profundo, né, Ana? Lindo o seu comentário. A gente tem umas participações aqui no chat e é muito lindo de ver, né, as pessoas participando, trazendo sua contribuição. Tem uma aqui da Ciomara Oliveira, às 21h53. A Ciomara fala bem nesse sentido que você está trazendo, Ana. Aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir vão entendendo a verdade ao seu tempo. Vão captando, né, e percebendo essas nuances mais profundas da verdade. Mas aqui a gente está comentando, como a gente falou, né, esse item 4 da introdução, resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Abordamos os 2 primeiros itens e tem um terceiro aqui, em que a doutrina de Sócrates nos traz esse aspecto. Enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se achar mergulhada nessa corrupção,
nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. Simão, você comenta pra gente, por favor, esse trechinho? Esqueci de liberar o microfone aqui. Um dos aspectos mais discutidos em termos de raciocínio filosófico, pensamento filosófico, é a verdade. Porque o que se busca explicar no pensamento filosófico, principalmente do século XIX, é uma decomposição de percepções da própria verdade. Então, muitos preferem dizer que não há a verdade. Existem verdades. Não estão errados, não há uma falha de raciocínio se nós passarmos para a ideia de prisma, de forma de observação. Nesse sentido, pode-se dizer que a verdade ela teria 3 faces. A que eu vejo, a que o outro vê, e a realidade, que pode ser diferente das 2 faces. Então, esses pontos são pontos de uma filosofia mais racionalista, pós-século XVI, que foi trazendo essa lógica de verdades como sinônimo de ponto de vista. Mas mesmo na filosofia, existe um elemento que é a verdade no singular, que é a ciência de si mesmo, longe das ilusões. E é isso que Platão trabalhava quando ele falava da episteme, que era o campo da verdade desiludida. Ou seja, quando se tem uma presença corporal, quando se tem, por assim então chamarmos, a encarnação, essa sensação, essa ciência de si mesmo, ela cede espaço para a percepção por si mesmo de outros elementos. Porque aí, então, nós ficamos, espírito que somos, obnubilados pelo próprio processo corporal. E isso nos limita a percepção extrasensorial. E a verdade, aí sim, no pensamento filosófico unicista, a verdade estaria justamente na extrasensoriedade, naquilo que está no mundo da episteme, que está lá no mundo das ideias. E é esse sentido que Kardec traz a palavra verdade no singular, não contrariando as verdades filosóficas em função do decurso do tempo, mas trazendo a ideia de um momento de ciência de si mesmo. O que é a ciência de si mesmo? Quando eu me olho sem as ilusões, quando eu me olho sem as sensações, características do mundo dos sentidos, do mundo corruptível, na linguagem platônica. E é a ideia que também Sócrates trabalhou, não era ideia dele, ele a adota e a desenvolve, que é a ideia do autoconhecimento. O conhece-te a ti mesmo não é uma fala de Sócrates. Essa fala é pré-socrática, ela está na época de Pitácio, que antecedeu a Sócrates, era a forma do portal do templo de Delfos, da ilha de Delfos, né, o templo de Apolo, e Sócrates conseguiu extrair a ideia de que, mesmo no mundo material, ele não chamava de doxa, aí já é Platão, mesmo no mundo encarnado, nós poderíamos perceber essa verdade se nos conhecêssemos, porque se nos conhecêssemos, nós tiraríamos a ilusão do que achamos que somos. E aí nós perceberíamos a nossa essência. Então, Kardec ele pinça muito bem os pontos dos pensamentos desses 2 filósofos para trazer essa ideia da verdade. E se nós observarmos, por exemplo, Satya Sai Baba, ele trabalha os 5 valores excelentes daquilo que ele chamava de educação em valores humanos. Ele trazia o amor, a verdade, a ação correta, o amor, a paz e a não violência. E a ideia que
que Satya Sai Baba trazia para a verdade era sobre um subvalor chamado coerência. Que, vejam, um materialista trabalhou, Hegel, quando ele então vai trabalhar que a coerência para coadunar-se com a verdade seria o mesmo que afirmar que é preciso sentir o que diz, dizendo o que sente, mostrando as coerências entre o sentir e o agir. Por isso ele trabalha a verdade e a ação correta. Se nós olharmos a verdade na forma trazida pelo Cristo, no diálogo dele com Pilatos, nós veremos que Jesus deixa claro que ela precisa de maturidade para ser desvelada. Ela será sempre a mesma, porém, os pontos de observação estão no grau de maturidade, que é o grau de desilusão, ou seja, de perda da ilusão. Então, quando Pilatos justamente lhe interroga, perguntando o que vieste aqui fazer, e o Cristo respondendo, dar testemunho da verdade, Pilatos imediatamente questiona o que é a verdade. E Jesus se silencia. Porque verdade é um valor tão nobre que não se fala para ouvidos mentirosos. Porque os ouvidos mentirosos sofismam a verdade e transformam em verdades, ou seja, segundo entendimentos. Então, por isso, Kardec aqui coloca no singular, porque também, se nós observarmos lá no capítulo 1, naquela forma de apenas didática de dizer que a revelação mosaica era justiça, a revelação do Cristo era amor, ele foi dizer que a revelação do Cristo, do Espiritismo, era a verdade. Ou seja, revelação da verdade. E não por outro motivo dessa verdade única existencial, o espírito que coordena todo esse trabalho se autodenomina espírito de verdade. Como ele diz para Kardec, olha como ele diz, para ti chamar-me-ei a verdade. E isso quer dizer discrição. A verdade ela é discreta, ela não se escancara. Veja, Francis Bacon, ele dizia, a verdade é filha do tempo e não da autoridade. Então, assim, nós vamos perceber como se trabalha essa ideia de verdade que Kardec preconiza logo nesse item 3 aqui, no subitem, né, 3, desse estudo que ele faz introdutório. Excelente, Sibão. Você fez referência à questão do autoconhecimento e às 22h01, a Regina Andrade, ela pergunta, nesse item 3, está falando da reforma moral? Podemos relacionar também com isso? Toda a doutrina espírita fala da reforma moral. Se nós olharmos o capítulo 35 do livro Espiritismo na sua expressão mais simples, que é um opúsculo pouco lido pelos espíritas, de autoria de Kardec, o opúsculo, no item, lá não é capítulo, no item 35, Kardec vai dizer que o objetivo da doutrina espírita é o melhoramento moral. Então, todo o arcabouço espírita é de aspecto moral. E toda a filosofia de Sócrates e Platão era moral, era elemento moral. Então, quando se fala melhoramento, percebe-se justamente o aspecto de um desenvolvimento moral. Não há a filosofia socrática, a pré-socrática, ela trabalhava outras lógicas de início, de origem. A filosofia socrática ela é o divisor de águas para a reflexão moral. Os pitagóricos, os jônicos, os atomistas, esse grupo de filósofos, eles não trabalhavam com moral. Sócrates vai abrir o aspecto da moral e Platão vai desenvolvê-la no aspecto da ética. Então, é sempre esse aspecto de reforma moral. E é reforma, não é nova moral. Quando você faz uma reforma, você mantém o pilar que sustenta e faz as mudanças dos voluptuários, né? Você melhora aquilo que é voluptuário. Então, quando se fala reforma moral, você mantém a base, o elemento central do aspecto moral, que os benfeitores espirituais trabalham com maestria no livro 3º, sobre a moral, né? E você muda apenas as voluptuários, que são os comportamentos ao longo do tempo.
Então, não há dúvida que nesse item aqui se tem a reflexão de transformação moral. Aqui nos comentários, referindo-se à fala tanto de Simão quanto da Ana, trazendo aspectos que se ressaltam, e a gente nota o quanto é motivador escutá-los, o quanto escutando-os nós vamos nos motivando a respeito do estudo desse evangelho. Às 22h04, Ana, o Edilberto Teixeira Pires faz a seguinte pergunta: como lidar com os tempos de agora, do negacionismo, das fake news, mentiras como se fossem verdade, ditas repetidas vezes parece verdade, daí o ódio. Como o espírita encarar? Então, é um desafio, né? É um desafio a que todos nós, nesses tempos, estamos sujeitos, porque agora está muito mais fácil difundir e dar opiniões. E a gente esquece que opiniões são apenas opiniões, né? Elas não são a verdade, elas tratam de pontos de vista. E o que a gente pode fazer a respeito disso? A compreensão da realidade, da nossa realidade como espírito, nos ajuda um pouquinho. Porque se eu tiver a noção de que cada um de nós está num nível evolutivo e que determinados comportamentos estão de acordo com aquele nível evolutivo, né? E agora a gente tem lá, a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos, Kardec coloca a escala espírita apenas para título de entendimento, né? Didaticamente, para a gente compreender como é que se dá a evolução dos espíritos, e mostra que nós temos, então, espíritos imperfeitos, né? Lá na escala a gente tem, na terceira ordem, são espíritos onde predomina a matéria sobre o espírito, que tem propensão ao mal, a ignorância, o orgulho, o egoísmo, ideias pouco elevadas. Aí depois ele já vai dizendo que à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai chegar na segunda ordem, né? Que já predomina o espírito sobre a matéria, o desejo de fazer o bem. E lá na primeira ordem, os espíritos puros que alcançaram a perfeição. Essa classificação não é absoluta, né? Mas a gente entende com ela muito do nosso comportamento. Se nós estamos num planeta de provas e expiações, em que predomina, em larga escala, espíritos da terceira ordem, né? Em que nós ainda temos muitas dificuldades de nos identificarmos com a nossa realidade espiritual e de vivermos de verdade, né? Esses conceitos mais nobres, né? A nossa transformação moral ainda é sofrida e sofrível. Então, a gente vai perceber que o negacionismo, as fake news e as mentiras, elas fazem parte da humanidade no momento em que nós estamos. E a gente não pode negar isso, porque a gente gostaria que isso não existisse, né? E aí, quando eu quero uma coisa que não é, eu me distancio da realidade que eu tenho. Eu quero uma coisa que não existe. Então, a partir disso, estamos assim, o que eu pessoalmente posso fazer para mudar? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Não divulgar é uma, né? Tomar cuidado com as coisas que eu acesso, checar fontes, né? Cuidar meus impulsos para não sair enlouquecida no primeiro momento, me apavorando e apavorando todo mundo. São coisas que eu posso concretamente fazer. E compreender o estágio evolutivo que a gente está, que vai me ajudar a dissolver, a transformar esses sentimentos ainda de raiva, de ódio, de irritação diante dessas coisas que acontecem, compreendendo que é uma etapa e ela vai passar. Muito interessante a raiz dessa pergunta que a Lu apresentou e o comentário da Ana. Nós nos lembramos que essa questão de fake news, ela existe nas diversas épocas, não é? De forma diferente. Hoje a gente identifica como fake news com os meios de comunicação tão... Hoje, de fato, nós temos a aldeia global prevista por McLuhan nos anos 70, não é? Do século passado.
quando ele dizia que o mundo se tornava uma aldeia global. Hoje o mundo é uma aldeia global nesse sentido, né? Mas as fake news não são uma novidade de agora. Vamos olhar lá atrás, Jesus dizendo, em verdade vos digo. Não era uma forma de combater fake news? As informações equivocadas que naquela época se espalhava da forma como era possível, inclusive na transmissão do conhecimento oral, não é? E, inclusive, dos registros que às vezes traziam equivocações. E quando ele diz que ele vinha cumprir a lei e não revogar propriamente, estava falando da lei divina, e nós, na nossa limitação, entendíamos, conforme o nosso interesse, que ele estava para cumprir a lei civil que Moisés havia implantado, não é? E não propriamente a lei divina. Então, a gente observa que, de fato, temos que ter, como a Ana disse, paciência e fazer a nossa contribuição dentro disso tudo, não é? Mas, Ana, dentro desse item 4, agora no tópico 4, nós encontramos ali, a alma impura nesse estado se encontra oprimida e se vê de novo arrastada para o mundo invisível. Então, perguntamos se você gostaria de complementar a ideia e trazer os comentários que Kardec faz a respeito disso, por gentileza. Perfeito, Carlos. Mas antes de comentar isso, vou só fazer um adendo à sua lembrança de que as fake news sempre existiram, né? O próprio julgamento do Cristo, né? Foi baseado em fake news. Uhum. Né? Os Sócrates também, né? Julgamento baseado em fake news, né? Na época. E Jesus sempre nos alertava, né? Seja o seu falar sim, sim, não, não. Se a gente não pode falar do outro, pelo menos que o nosso falar seja sim, sim, não, não, né? De acordo com o mais perto possível da verdade, né? Que a gente seja coerente. Então, essa questão, né, que está lá do pensamento de Sócrates através de Platão, né? A alma impura nesse estado se encontra oprimida e se vê de novo arrastada para o mundo visível, pelo horror do que é invisível e imaterial, né? Ali ele está tratando também dos estados dos espíritos no mundo espiritual. Né? A própria questão, principalmente o estado dos espíritos imperfeitos no mundo espiritual. E de certa forma, um pouquinho mais à frente, ele menciona que Sócrates dá a ideia de retorno ao corpo. E aí a gente tem, Kardec fala, né, do princípio da reencarnação, expresso naquela ideia lá já de muito tempo. E a gente sabe que o princípio da reencarnação já fazia parte das ideias da antiguidade aí grega, né? E o estado das almas, nosso estado, né? Quando a gente fala alma, parece que é algo distanciado de nós, né? Parece que não é com a gente. Olha como a gente se desidentifica da nossa realidade espiritual. Então, ele fala do nosso estado quando a gente está no mundo espiritual e ainda estamos carregando todas essas imperfeições que nós carregamos, né? E aí a gente tem dificuldade de adaptação, a gente se sente vontade de estar perto das coisas que a gente tem afinidade, das coisas materiais, né? A gente se identifica demais com o mundo material, a gente se inquieta com as dores, com os sofrimentos, aquelas coisas que a gente carrega com a gente, as mágoas, tudo isso vai ganhando, se agigantando, ganhando dimensão, e a gente vai se oprimindo, e nesse estado vai ficando cada vez mais difícil a gente galgar, vamos dizer assim, estágios melhores de felicidade, estados maiores, de maior libertação espiritual. Para isso a gente precisa reencarnar, então. E aí a gente percebe o quanto nós ainda estamos sujeitos a esse ciclo das reencarnações. Porque só não reencarna aqueles que já atingiram a perfeição, estado de espírito puro, né? Perfeição relativa que nós podemos conseguir alcançar, porque absoluta a gente sabe que só Deus.
E aí, quando a gente compreende o processo evolutivo, que nós fomos criados simples e ignorantes, passando por todos os degraus dessa escala evolutiva, que esse desenvolvimento e evolução do ser, ele vai se dando paulatinamente, e a gente vai saindo, então, do primitivismo, né, da animalidade, que são as nossas primeiras experiências, né, enquanto espíritos simples e ignorantes, a gente está mais próximo do primitivismo, e à medida que a gente vai crescendo e evoluindo em conhecimento, em experiências, em sabedoria, emocionalmente, né? A gente vai saindo então da infância espiritual para atingir um ponto de maturidade espiritual, né? Muitos de nós estamos na adolescência espiritual, diante das rebeldias e tudo mais. A gente vai passando por fases, etapas do nosso processo evolutivo espiritual. Então, quando a gente toma boas resoluções na espiritualidade, que a gente adquire esses conhecimentos e a gente retorna a cada nova existência, a gente tem a possibilidade de fazer um progresso maior para nós. Então, a gente tem, entre todas as obras da doutrina espírita, né, lá no Céu e Inferno, quando é tratada muito a questão do sofrimento dos espíritos imperfeitos, e eu particularmente tenho uma quedinha, né, pela parte do Código Penal da Vida Futura, e lá no finalzinho desse capítulo, quando ele faz um resumão, e que diz assim, que o sofrimento é inerente à imperfeição, né? Quanto mais a gente vai ampliando o nosso olhar, né, vai evoluindo, a gente vai ganhando outros entendimentos. Então, todas as nossas imperfeições, em função delas, a gente vai agindo, reagindo no mundo, e vai estar sujeito a consequências. E essas consequências são inevitáveis, que é a lei de causa e efeito. Então, muitas vezes, as moléstias, né, os males, eles são decorrentes da nossa ação ainda direcionada pelas nossas imperfeições. E que cabe a nós superar essas imperfeições através do trabalho, de uma decisão, da vontade. A gente fala em vontade, às vezes a gente sabe como é difícil acionar a vontade, né? Leon Denis dizia que a vontade é uma das potências da alma. É difícil acioná-la, mas a partir do momento que a gente aciona, a gente se torna responsável de verdade por nós mesmos. E aí a gente pode dizer que a gente começa a adultecer para chegarmos já mais conscientes dessa nossa realidade espiritual. Dentro dessa abordagem das imperfeições, aqui no nosso chat, a gente tem algumas contribuições de que nós temos de aproveitar essas mentiras que são propagadas para a gente trabalhar os nossos impulsos. Então, a reflexão ainda permeando a questão do autoconhecimento, de que é um grande exercício da nossa parte compreender estes aspectos, né, entender um pouco desses aspectos para não propagarmos estas mensagens que não são verdadeiras, não são positivas. E aí a gente tem um questionamento aqui que a gente queria colocar, e muito do que se imagina a respeito de Kardec, o motivo pelo qual Kardec traz a contribuição de Sócrates e Platão, mas não menciona a respeito da contribuição de Buda, Krishna, inclusive falando explicitamente, uma vez que eles falam explicitamente de reencarnação espírito imortal. Então, Ferraz Nunes, às 22h17, pergunta qual o motivo para isso? Para Kardec ter eleito trazer a contribuição de Sócrates e Platão e não mencionar a respeito de Buda, Krishna. Vocês poderiam comentar alguma coisa a respeito? A mim? Pode ser, Simão, por favor. Não, eu não entendi aqui a quem estava dirigindo. Conjecturar nós podemos, porque nós não podemos afirmar o que Kardec estava pensando. Né? Então, nós podemos fazer conjecturas com base na forma de cultura e conhecimento da escola francesa e da escola suíça, que eram as duas escolas que influenciaram Kardec
e a escola positivista, que se fundava no pensamento ocidental. E Kardec, embora não fosse positivista, ele precisava trabalhar dentro do contexto para contrapor ideias. E a escola positivista, ela buscava esse pensamento cartesiano do mundo ocidental. Então, Kardec poderia ter usado o pensamento de Forry, da China, de Hermes, do Egito, que antecederam a todos esses. Poderia ter usado Krishna, poderia ter usado Buda, poderia ter usado vários outros, se quisesse, poderia ter incluído o Bhagavad Gita, poderia ter feito várias. Mas a linguagem oriental, ela é arquetípica. A linguagem ocidental, ela é binária. Ela é AB, ela é cartesiana. Então, trabalhar o pensamento oriental seria mais difícil para uma sociedade que estava trabalhando num período digamos, pós-positivista quase. Ele precisava trabalhar escolas do pensamento ocidental. E a escola do pensamento ocidental, que falava abertamente da reencarnação, palingenesia, era a escola justamente platônica e a escola socrática. Vejamos que ele poderia ter trabalhado com a escola pitagórica, a escola eleática, a escola tomista, a escola jônica. Ele poderia ter trazido o pensamento de Demóstenes, ele poderia ter trazido o pensamento de Parquínio, de Arquimedes, poderia ter ido para Roma, trazido o pensamento de Sêneca, de Cícero, mas ele não foi. Porque a base era o pensamento grego para a formação do pensamento ocidental. Então, por isso é importante perceber que a gente tem que trabalhar com a ideia do conhecido para o desconhecido, que é um pensamento pestalozziano, que é um pensamento até do Cristo, que ele partia do conhecido para explicar o desconhecido. Então, ali, Kardec parte do conhecido da forma de raciocínio e vai trabalhar o pensamento da escola grega para a escola europeia. Porque Kardec, quando escreveu, ele escreveu isso para aquela circunvizinhança do pensamento francês. Né? O pensamento do século XIX era eminentemente francês e calçado na lógica grega. Então, não é porque escolheu, deixou de escolher, né? É uma questão didática que ele achou por bem colocar. Né? Porque se ele resolvesse entrar para a escola, por exemplo, no Livro dos Espíritos, ele vai estudar a metempsicose, que é a escola de Hermes, do Egito, é a escola de Hermes. Ele vai estudar no Evangelho o código mosaico, calçando no código de Hammurabi, que era babilônico, Mesopotâmia. Então, se a gente observar na obra dele, ele vai fazer incursões em diversas escolas do pensamento filosófico, inclusive a escola hebraica. Quando ele traz a figura de Moisés, poderia ter trazido Abraão. Por que ele trouxe Moisés? Poderia ter trazido o maior dos profetas, Elias, e ele não trouxe. Então, são formas didáticas escolhidas para que ele desenvolvesse esse raciocínio ocidentalizado. Mas não quer dizer que ele tenha pensado do jeito que eu falei. Por isso eu disse, podemos fazer algumas conjecturas. Muito bem, Simão, excelente. Isso é muito bom, né? Só um segundinho aqui. A Rosa Maria Benedetti, aqui, 1016, ela comentou: compreender o negacionismo, a mentira, é o nosso grande exercício diante de tantos ensinamentos? Nos parece, diante de tudo que foi comentado, que sim, são sempre os desafios, não é? Que nós precisamos enfrentar para saber fazer as escolhas e tomar as nossas decisões no sentido do bem. É muito interessante. E, então, aqui também a Bianca Vilar, 1017, quando compreendemos a diversidade que nos encontramos neste mundo, exercitamos nossa capacidade de trabalhar a resiliência, a paciência, a fé e determinação no bem. Parece a resposta à pergunta que foi feita anteriormente, não é? Aqui foi a Rosa Maria. E nós vamos ver também vários outros comentários muito interessantes aqui, e na honra, também o Livro dos Espíritos é uma manifestação dos Espíritos, como o próprio nome diz, são eles propriamente manifestando, dando a orientação a Kardec,
não é? E que conduziram nesse sentido do pensamento que o Simão Pedro colocou. Mas não nos esqueçamos, está dito, não é? E comentado já que para obter as respostas sábias que nós encontramos no Livro dos Espíritos, era preciso saber perguntar. As perguntas também eram sábias. Então, a condução do pensamento e a construção, a codificação, como Simão Pedro deixa bem claro, é responsabilidade de Kardec. Foi ele quem codificou, lógico, sob a assistência do Espírito de Verdade e a colaboração dessa espiritualidade maravilhosa que acompanhava a obra de perto. Mas o codificador é que, de fato, fez muitas dessas escolhas, colocando aí para a gente, não é? Bom, vamos então agora conduzir aí, Luziane, não é, para essa pergunta crucial do final aí. Interessante, Carlos, que a gente tem aqui Selva Braseiros, 22h26, dizendo, no item 5, Hades, que fala Sócrates, poderia ser um umbral para nós espíritas ou simplesmente a erraticidade? E é sobre esse ponto que a gente quer trazer, né? O item 5º, ele fala assim, após a nossa morte, o gênio, daimon, demônio, que nos for designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades, para serem julgados. As almas, depois de haverem estado no Hades, o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. Simão, você nos traz o comentário desse item 5º, explicando também o que é Hades, e aproveitando aí o comentário de Selva Braseiro, por favor. Partindo do comentário de Selma, Kardec, ele trabalha com a erraticidade. Para ele, a lógica da condução do daimon para o Hades é a erraticidade. Não é um determinado foco, é a erraticidade. E ele vai trabalhar, ele mesmo vai concluir o parágrafo seguinte, o daimon, os espíritos protetores, né, os espíritos superiores que conduz-nos. Então ele mesmo conclui assim, até porque a época de Kardec não se trabalhou essa lógica umbral. Ainda seguindo a carreira que Selma propõe, umbral não é lugar. A palavra umbral, ela significa passagem. Você pega, por exemplo, os grandes poetas que narram as moças debruçadas nos umbrais das janelas. O umbral é aquela parte interna da porta, da janela, do portal, que não é um cômodo e não é o outro ainda. Ele está entre os cômodos. Então, quando eu passo por uma porta, eu vou passar sempre nos umbrais da porta. E aquele umbral, ele é um campo que não é nem dentro e nem fora. Então, quando se traz a palavra umbral, nós não podemos usá-la de maneira cartesiana ou teológica, indicando um lugar que, na versão teológica comum entendida, como inferno, como local, mas como circunstância, situação, estado de consciência. E considerando que os afins se atraem, é comum, então, terem aqueles com as mesmas afinidades de consciência reunidos, que pode ser aqui, ali ou acolá. Mas não quer dizer que o aqui, o ali, o acolá seja o lugar chamado umbral. É a circunstância chamada umbral que agora foi aqui. Pode ser que depois seja acolá e o aqui não é mais umbral. Então é preciso perceber que é esse momento de transição de uma consciência encarnada para uma consciência desencarnada e que ainda há situações de resoluções interiores, que gera estados de culpabilidade, estados de alienação. Então, isso é a lógica do umbral. Porque a doutrina espírita não trabalha como também não trabalha com o céu, não tem localização, né? Ela tem apenas indicação. Então, nós temos que perceber que a dimensão espiritual ela não tem lugares, ela tem, digamos que, organizações mentais dimensionais.
e não lugares determinados, né? Então, o aqui, o ali, acolá, é para esse mundo tridimensional que nós vivemos, de extensão, volume e altura, na largura e altura e volume. Agora, no mundo espiritual, não temos essa lógica espaço-temporal, né, volumétrica. Então, é só essa primeira observação para a gente entender essa palavra umbral. É porque acaba a gente criando, e aí cria-se a ideia, porque vai lendo, a pessoa vai criando as suas imagens, e acaba trazendo para a ideia umbralina aquela ideia de Dante Alighieri, né, da Divina Comédia, que se traz lá uma descrição poética de um estado de sofrimento, né, de um estado de dor, né, que ele vai relatar o inferno e a transição para chegar nesse inferno. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para a forma literária e não transformar a forma literária em forma literal, porque senão a gente pode se perder. Indo para a ideia, então, da pergunta do Hades, essa é a fala de Sócrates, ele não poderia ser diferente. Embora Sócrates não fosse mitológico em termos de raciocínio, ele se valia do conhecido para o desconhecido. O pensamento mítico, ele surge antes do pensamento filosófico. O pensamento mítico, que traz os seus símbolos, traz a figura de Hades. A figura de Hades como pessoa e a figura de Hades como lugar. Porque a figura de Hades como pessoa era um dos deuses do Olimpo. E que não foi banido do Olimpo, como muitos dizem. Ele foi escolhido pelo destino para ir para o submundo. Então, Hades foi o irmão de Zeus, né, na mitologia grega. Eu adoro essa história deles. Nascidos de Cronos, né, o deus do tempo, né, e que depois os deuses, os irmãos, né, Hades, Zeus e os irmãos, conseguem prender Cronos, porque senão ele comeria os seus filhos, né? Então, é muito legal, tem muitos símbolos para isso. Então, Sócrates buscou esse símbolo do daimon, que era o gênio, né? aquele que orientava, que depois, mais à frente, foi trabalhado como oráculo, né? Já um pouco à frente de Sócrates, o daimon foi substituído por oráculo, e na cultura hebraica foi substituída pelas pitonisas, né, como no livro de Samuel, a pitonisa de Endor. Então, são figuras míticas. E aí o Hades, deus do submundo, levava as almas para o submundo. E aí, como Hades era o deus do submundo, esse submundo também foi chamado de Hades. Por Sócrates, já que ele era um grego, já que ele buscava no conhecido, na mitologia, elementos de comparação. Mas também faz parte da cultura hebraica. A ideia do Hades, ela também está na cultura hebraica. É o Sheol da cultura hebraica, né? O Sheol. Esse Sheol, ele é também um momento de transição. E é interessante que na cultura hebraica, no Velho Testamento, no Novo Testamento, nós temos, trabalhando a palavra Hades, no Novo Testamento, mais vezes proporcional do que no Velho. O Velho já usa o Sheol. Só que usando o Sheol e usando o Hades, eles representam várias coisas. O Sheol pode ser para representar um túmulo, como o Hades pode representar um túmulo. O Sheol pode representar um sofrimento. O Sheol pode representar um momento. O Sheol pode representar o espaço interregno entre o sono e o acordar, quando o sonho é tormentoso. O Hades, ele é usado no Novo Testamento, simbolizando, ora, túmulo, ora, sepulcro, ora, momento, e ele simboliza, para o Novo Testamento, trazendo a ideia do velho na figura dos fariseus, ele simboliza o interregno entre a morte e a ressurreição, na figura dos fariseus. Então vejam que a própria palavra, nos textos, elas podem significar várias coisas. Você pode olhar em Lucas, lá salvo engano, no capítulo 16, 23 de Lucas, que no 16 de Mateus também vamos ter Hades simbolizando a ideia do lugar, e lá em Lucas simbolizando o sofrimento. O Atos dos Apóstolos, quando Pedro vai trabalhar o discurso dele, a oratória do capítulo 2, ele vai chamar o Hades em duas situações, né, falando
espaço-temporal para a nova vida. Então, e falando também de lugar, então veja que são formas para simbolizar aquela situação que não é do mundo material. Então, quando Sócrates faz isso, ele usa o raciocínio, que poderia ter usado também outras simbologias para isso, o Tártaro, por exemplo, mas ele não usaria, porque o Tártaro é algo mais antigo, então ele pegou o mais conhecido, o Hades. E Kardec foi fazer essa não transposição. Kardec não fez transposição, ele só fez uma análise de simbologia. Ele diz, olha, esse Hades pode simbolizar a erraticidade, aquele momento em que estamos ali nos preparando para reencarnar, que os fariseus entendiam ressuscitar. Né? Então, o Kardec vai usar a mesma lógica, mas dizendo, olha, aqui a reencarnação explicaria melhor esse interregno entre a desencarnação e a encarnação, que Kardec chamava de erraticidade. E aquela figura do daimon seria justamente aqueles espíritos protetores, anjos guardiães, né? Muito bem trabalhado por Kardec no Livro dos Espíritos. Aliás, a doutrina dos anjos guardiães, eu sugiro que se faça uma leitura muito cuidadosa, porque é belíssima a fala dos espíritos sobre essa. Aliás, foram necessários 2 espíritos para fazer essa resposta, Santo Agostinho e São Luís. Os 2 construíram a resposta da doutrina dos anjos guardiões, que quando a gente lê, a gente vai dormir satisfeito e seguro de tão belíssima que é essa doutrina dos anjos guardiões. Excelente, Simão Pedro. Aqui a Selva Braseiro terminou comentando: eu vou compreendendo a necessidade de estudar cada obra de Kardec consultando as outras. É um todo unitário, não é? Quanta informação a gente encontra lá. Ana, pequenas palavras de 1 minuto de despedida para a gente encaminhar para o fechamento, por gentileza, depois do que o Simão colocou. Então, né, pegando o gancho do Carlos, a necessidade de a gente compreender e estudar, né? Nós espíritas, às vezes, ficamos só com o Livro dos Espíritos, que é o esqueleto, né, de tudo, mas a gente precisa ampliar mais. Às vezes a gente fica só no Evangelho, cada um traz os seus esclarecimentos, né? Que a gente possa se dedicar mais ao nosso trabalho de reforma íntima, para providenciar o nosso progresso, que a gente quer tanto mudar o mundo, que a gente comece mudando o nosso mundo interno, a gente comece ampliando as nossas percepções e percebendo essa grandiosidade de tudo aquilo que nos envolve, a presença amiga desses benfeitores espirituais nos desejando o bem, nos estimulando ao progresso. Muito obrigada pela oportunidade, foi uma alegria, um prazer e uma honra estar com vocês todos aqui. Muito bem, muito obrigado. O estudo está disponível também em podcast, no canal FEB Podcast, no Spotify, nas demais plataformas de áudio streaming. Acompanhe. Os nossos encontros semanais, eles ficarão gravados e disponíveis gratuitamente. Divulgue, compartilhe para aqueles que não puderam estar aqui ao vivo acompanhando. Se você tem dúvidas acerca do Espiritismo ou gostaria de ficar atento à programação do nosso estudo, acesse o nosso Telegram, @estudo_ESE_FebTV. Se você deseja encontrar todo o conteúdo do Estudando o Livro dos Espíritos em um só lugar, e também o Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Você acessa o www.febtv.com.br/estudo-ESE ou estudo-LE. Lá você vai encontrar as perguntas respondidas daquilo que foi colocado no Telegram, não é? E também os materiais todos dos encontros. Bom, também aqui a gente faz o pedido à Padrinha FebTV, não é? Ajude a gente a manter os nossos programas no ar. O nosso agradecimento, Simão Pedro, pela aqui esses esclarecimentos muito oportunos. Ana, também o nosso agradecimento
Lu, uma satisfação imensa nós estarmos aqui trabalhando juntos, e as nossas intérpretes, a nossa gratidão, e a você que nos acompanhou hoje. Atenção, a semana que vem nós vamos conversar na continuidade do resumo da doutrina de Sócrates e Platão, os tópicos 6 a 10. Então, leia antes, veja as perguntas que você tem e traga para a gente, para o nosso debate aqui, a nossa conversa. Muito obrigado, até a semana que vem. Grande abraço a todos. Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Você que colaborou conosco, a gratidão. Você que ainda não colaborou, tem a oportunidade de colaborar com a FEB TV para que ela cumpra a sua missão, que é divulgar o bem, que é divulgar a esperança, que é divulgar o Cristo através do Espiritismo. Muito obrigado a cada um de vocês. Nós agradecemos de coração. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes e Boni Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.